Oscar Piastri venceu o Grande Prêmio da China com as duas McLarens dominando o final de semana e Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly foram desclassificados da corrida. Olá meus amigos fãs de Fórmula 1, sejam todos muito bem-vindos ao Resenha Motor e eu já quero falar logo de cara que Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Pierre Gasly foram desclassificados após a corrida. Charles Leclerc e Pierre Gasly, ou seja, o carro 16 e o carro 10, foram desclassificados da corrida porque não atingiram o peso mínimo dos seus carros na balança da pesagem, depois da corrida, que é de 800 quilos. Ambos os carros na balança pesaram 799 quilos, portanto, terminando abaixo dos 800 quilos exigidos pelo regulamento. Você pode se questionar que o carro de Charles Leclerc teve a asa danificada e por isso talvez essa diferença de 1 quilo possa ter feito uma grande diferença, mas na verdade e a Ferrari adicionou um novo bico, uma nova asa dianteira no carro do Charles Leclerc e mesmo assim o peso do carro do Charles Leclerc ficou abaixo do mínimo exigido pelo regulamento. Já no caso do Lewis Hamilton, ele foi desclassificado da corrida porque o seu carro teve a prancha que fica debaixo ali do assoalho, a prancha de madeira, teve um desgaste a mais. Após as corridas, a FIA faz ali todas as verificações e a prancha de todos os carros devem ter no mínimo 9 milímetros e a prancha do Lewis Hamilton foi medida em 8,6 milímetros, ou seja, uma diferença aí de 0,3 milímetros. Ou seja, o carro do Lewis Hamilton muito possivelmente teve um desgaste excessivo a mais durante a corrida, possivelmente deve ter andado um pouco mais baixo e por isso a prancha do carro do Lewis Hamilton foi desgastada mais do que o permitido no regulamento e sendo assim, Lewis Hamilton também foi desclassificado da corrida. Então, como ficou a classificação após a corrida de fato? Terminando com os três primeiros ali, o Oscar Piastri, Lando Norris e George Russell foram os pilotos que subiram ao pódio. Max Verstappen ficou em quarto e aqui começa a brincadeira, O Charles Leclerc com o Lewis Hamilton foram os dois Ferraris que terminaram em P5 e em P6, mas todos os pilotos atrás deles subiram 2 posições. O Esteban Ocon subiu 2 posições, terminou em quinto. O Kimi Antonelli terminou em sexto. Alexander Albon, com a sua Williams, foi promovido à 7ª posição. Oliver Berman terminou em 8º. Lance Stroll, que terminou fora dos pontos, subiu ali para a 9ª posição. O Carlos Sainz, que tinha terminado apenas em 13º nessa corrida, foi promovido à 10ª posição. E sendo assim, o Carlos Sainz marca seus primeiros pontos com a Williams nesse campeonato. Isaac Hadjar ficou com a 11ª posição, o primeiro a não pontuar na corrida. O Liam Lawson ficou com a 12ª posição, 13º o Jack Durham, Gabriel Bortoleto e o Nico Hülkenberg ficaram ali respectivamente em 14º e 15º. E o Yuki Tsunoda foi o último carro a cruzar a linha de chegada, que de fato vai entrar nos números para essa corrida. Fernando Alonso abandonou a corrida logo no começo da prova, na volta 6, teve um problema seríssimo nos seus freios, acabou ali com os freios traseiro da roda direita pegando fogo, e aí o espanhol teve que abandonar a prova precocemente. Mas falando da corrida em si, do Grande Prêmio da China, as McLarens dominaram a prova inteira, e digo mais, as McLarens sobraram essa corrida. Nitidamente eles esconderam desempenho, até porque se esses carros da McLaren mostrarem toda a sua força, muito possivelmente as equipes vão tentar encontrar soluções que talvez possam prejudicar o desempenho da equipe ao longo da temporada. O George Russell não chegou nem perto de sequer atacar as McLarens, então basicamente Lando Norris e o Oscar Piastri mantiveram um ritmo ideal ali de corrida sem correr grandes perigos. O Max Verstappen pouco foi citado nessa corrida, basicamente ele fez uma corrida em que só passou o Charles Leclerc, que estava com a asa danificada, e a gente precisa falar dessas Ferraris que, apesar de terem sido desclassificados dessa corrida, tiveram um ritmo aquém do esperado. A expectativa para essa corrida
era que as duas Ferraris tivessem um bom ritmo de corrida, um bom race pace, e não foi isso que aconteceu. Logo na primeira volta, na curva 1, o Charles Leclerc atingiu a roda traseira do Lewis Hamilton e o Charles Leclerc teve um dano na sua asa, perdendo ali basicamente mais ou menos o que a equipe falou, foram 20 pontos de downforce no seu flap dianteiro da asa dianteira. E mesmo assim, um ponto muito interessante é que mesmo com esse dano na sua asa dianteira, o Charles Leclerc conseguia ser constantemente mais rápido do que o seu companheiro de equipe, o Lewis Hamilton. E foi confirmado pelo chefe da equipe Ferrari, o Frederic Vasseur, de que a ideia de trocar as posições dos dois carros da Ferrari partiu do próprio Lewis Hamilton, indo em discordância do que foi dito na transmissão oficial aqui no Brasil. Então, essa decisão de trocar as posições partiu do próprio Lewis Hamilton, que percebeu que não estava tendo um bom desempenho, e o Charles Leclerc, nitidamente, mesmo com danos na sua asa dianteira, conseguia manter a distância para o Lewis Hamilton, e quando a equipe trocou as posições, o Charles Leclerc facilmente abriu mais de um segundo do Lewis Hamilton. Então, basicamente, o Lewis Hamilton já desde o começo da prova não aparentava ter o ritmo para alcançar as primeiras posições. Então, aparentemente, a Ferrari não tinha um bom ritmo de corrida nesse final de semana. E aliado a tudo isso, uma desclassificação do time italiano, que terminaram na quinta e sexta posição, terminam o final de semana zerado nos pontos, e com certeza isso vai refletir na classificação de construtores e claro, também de pilotos. Então, dos pilotos que foram promovidos, saiu muito no lucro aí o Esteban Ocon, terminando de fato com a quinta posição, somando bons pontos para a equipe Haas. O Oliver Berman também foi promovido e ficou com o P8, também somando bons pontos para a equipe Haas. O Alexander Albon ficou com a sétima posição, bons pontos para Williams, e o Kimi Antonelli, que basicamente fez uma corrida aquém, ficou muito abaixo das expectativas. O Kimi Antonelli largou da oitava posição e simplesmente cruzou a linha de chegada na oitava posição. Ele até foi eleito o melhor piloto da corrida, mas nitidamente ele fez uma corrida apagada e sinceramente não deu para entender esse voto de melhor piloto da corrida. E aí, é claro, eu preciso falar na situação da Mercedes. Muito é comentado, principalmente recentemente, de que talvez se pintar uma vaga na equipe Mercedes, quem sai da equipe, né, quem leva essa desvantagem é o George Russell. Mas pensando pelo lado da Mercedes, não faz sentido nenhum a equipe dispensar o seu principal piloto, ou pelo menos o seu piloto mais rápido até o momento. E muito dificilmente essa situação vai mudar até o final da temporada. E pensando um pouco na projeção de carreira do Kimi Antonelli, eu penso que talvez, se ele sair da Mercedes, muito dificilmente ele volte à Fórmula 1. Porque se a gente para pensar as equipes clientes, no qual a Mercedes utilizava como laboratório para os seus jovens pilotos, era basicamente a Williams, mas o chefe da equipe Williams, o James Vowles, já deixou claro que a Williams tem que voltar ao topo, lutar pelas principais posições, deixando claro que a partir de agora eles querem dois pilotos rápidos e experientes. E dentro desse cenário, não faz sentido a Williams dispensar ou o Alexander Albon ou talvez o Carlos Sainz para alocar um jovem piloto para ganhar experiência na Fórmula 1, que é, no caso, o Kimi Antonelli. Outras equipes que são clientes dos motores da Mercedes são as próprias McLaren, mas por lá as portas estão totalmente fechadas, com dois pilotos muito rápidos. A Aston Martin, mas que deixa de usar o motor Mercedes ao final dessa temporada, para em 2026, no novo regulamento, começar a utilizar os motores Honda. E a equipe Alpine, que também em 2026 vai usar os motores Mercedes, mas por lá a vaga também deve estar fechada. A equipe tem basicamente mais de 7 pilotos reserva, e muito possivelmente o Jack Durham vai deixar, nem possivelmente conclua essa temporada de Fórmula 1 como piloto principal da equipe. Muito possivelmente já ele deve dar vaga a outro piloto. Então, por lá também, com o Pierre Gasly, a vaga deve estar fechada. Então, basicamente, se o Kimi Antonelli sair da Fórmula 1, acho que ele não volta.
Outro ponto interessante e importante para essa corrida após o Grande Prêmio da China é que o Jack Durham tomou mais 2 pontos na sua carteira na licença internacional, somando agora 4 pontos. Lembrando que se um piloto atingir 12 pontos em um total de 12 meses, ele é banido de uma corrida na Fórmula 1. Na primeira etapa do campeonato no GP da Austrália, ele somou 2 pontos à sua carteira e nesse Grande Prêmio da China mais 2 pontos, totalizando aí então 4 pontos na licença do piloto Jack Durham. O piloto Yuki Tsunoda, que ficou basicamente aí na última posição, contando com a desclassificação dos outros competidores, basicamente teve um azar nessa corrida. Ele até fazia uma boa prova, andava ali nas primeiras posições, mas o flap dianteiro do seu carro acabou quebrando sozinho, o que destruiu completamente as suas chances de ter um bom resultado na China, mas ainda assim, até aquele momento, vinha fazendo uma ótima prova. E falando sobre o Tsunoda, agora ele é cotado para assumir a vaga no segundo carro da equipe Red Bull para ser companheiro de equipe do Max Verstappen já na próxima etapa no Grande Prêmio do Japão. Aparentemente, a batata do Liam Lawson já esquentou demais, já até passou do ponto e muito possivelmente o Dr. Helmut Marko venha substituir o Liam Lawson já na próxima etapa. Ele deu algumas declarações, o piloto Liam Lawson deu algumas declarações, deixando a entender que ele não tinha muito tempo para provar o seu valor, comentando sobre os seus resultados recentes. E o Dr. Helmut Marko também foi questionado sobre esse assunto e ele concordou, deixando a entender que sim, o Liam Lawson está certo nessa sua declaração. Então, aparentemente, já existem alguns planos e está saindo aí em vários sites, em vários portais de notícias sobre o mundo da Fórmula 1, de que sim, é oficial, o Dr. Helmut Marko está sim cogitando já substituir o Liam Lawson já na próxima etapa. O candidato é o Yuki Tsunoda, claro, que vem fazendo um ótimo trabalho na equipe B do grupo Red Bull. E agora, com todo o respeito ao tempo de vocês, eu gostaria de fazer uma análise breve sobre o desempenho da Kick Sauber, que não teve um bom final de semana para essa corrida. Logo na primeira volta, os dois pilotos da equipe, tanto o Gabriel Bortoleto quanto o Nico Hülkenberg, tiveram grandes dificuldades logo nas suas primeiras voltas. Logo após a curva do caracol, o Nico Hülkenberg acabou saindo da pista, como você vê aí na imagem. Ele chegou a mover totalmente o seu volante para a direita, como você pode ver aí na linha vermelha, e uma seta apontada para baixo. É basicamente a direção em que ele moveu o seu volante. E nessa segunda imagem, a gente pode ver ali no círculo o carro do Nico Hülkenberg totalmente fora da pista. Ele subiu na zebra, perdeu totalmente o carro e foi para fora ali do traçado. Ele levantou bastante poeira. Na onboard do Nico Hülkenberg dá para ouvir um barulho de uma batida muito forte na zebra e também, muito possivelmente, acho que o piloto da Kick Sauber, o Nico Hülkenberg, teve danos sérios no seu assoalho e isso muito possivelmente comprometeu o seu bom ritmo na prova. Nessa outra imagem a gente vê o exato momento em que o Gabriel Bortoleto perdeu o controle do seu carro também. Nesse momento o Nico Hülkenberg ainda está brigando com o seu carro, ou seja, no mesmo ponto da pista, os dois carros da Kick Sauber estavam com dificuldades de manter a linha do traçado. O Nico Hülkenberg torce o seu volante para a esquerda, como a gente vê ali na linha vermelha, e a seta apontada ali na diagonal para baixo, no sentido da esquerda, nitidamente lutando para manter a direção do seu carro. E a seta branca ali apontada para a esquerda mostra o carro do Gabriel Bortoleto saindo da pista. Ele foi para a brita e teve muita sorte de não abandonar a prova. O carro dele conseguiu sair de lá. Então o Gabriel Bortoleto teve muita sorte de não ter tido o seu segundo abandono na Fórmula 1, logo na sua segunda corrida da temporada. E aí nessa outra imagem é mais um momento em que o Nico Hülkenberg está lutando ali para manter o seu carro na pista. Ele basicamente fala no rádio que o carro não está igual no Q2 de ontem, ou seja, na classificação para a corrida principal. E aí, rapidamente mostrando nesse gráfico, a gente vê os tempos de volta dos dois carros da Kick Sauber. A linha de baixo é sempre a linha do Gabriel Bortoleto, então a gente vê aí que basicamente
durante toda a prova, o Gabriel Bortoleto foi constantemente mais rápido que o seu companheiro de equipe, o Nico Hülkenberg. Mesmo com o Nico Hülkenberg com pneus amarelos e o Gabriel Bortoleto com os pneus duros, os pneus brancos, ele sempre foi mais rápido que o seu companheiro de equipe, com exceção logo após a troca dos pneus do Nico Hülkenberg, quando ele parou nos boxes, trocou os pneus. Aí sim, ele foi da volta 22 até a volta 27 mais rápido que o Gabriel Bortoleto. Após a volta 27, constantemente, mais uma vez, o Gabriel Bortoleto foi mais rápido que o Nico Hülkenberg. Então, basicamente, um resultado totalmente atípico. A gente sabe que o Nico Hülkenberg não é um grandíssimo piloto, mas ainda assim é um bom piloto. Mas nessa corrida ele foi constantemente mais lento que o seu companheiro, entre 1 a 3 segundos. A volta que ele mais se aproximou no tempo do Gabriel Bortoleto foi na volta 6, quando ele ficou apenas mais ou menos 6 décimos do melhor tempo do Gabriel Bortoleto na mesma volta. Então, basicamente, uma diferença e uma oscilação entre 1 a 3 segundos mais lento que o Gabriel Bortoleto, muito possivelmente, na minha opinião. A saída da pista, a saída do traçado do Nico Hülkenberg deve ter causado algum tipo de dano no seu assoalho, o que comprometeu basicamente o seu desempenho na prova toda. Então, naquele momento em que o Gabriel Bortoleto tira basicamente mais de 1 segundo por volta, ele chega a tirar 9 segundos do seu companheiro de equipe em pouquíssimo tempo. Basicamente pode ter sido explicado por esse mau resultado do Nico Hülkenberg devido a um problema no seu carro. Ele só estava mais rápido do que o seu próprio companheiro de equipe, o Nico Hülkenberg. Então a gente viu ali que basicamente ele chegou e ultrapassou o seu companheiro de equipe, mas ainda assim ele estava mais lento do que todos os outros carros, ou seja, o Gabriel Bortoleto só estava mais rápido do que o Nico Hülkenberg. Então, basicamente, um grande prêmio da China onde as McLarens sobraram e, na minha opinião, seguraram bastante desempenho. Acho que a McLaren é, de fato, o melhor carro desse grid. Com basicamente ali a Ferrari sendo a segunda melhor força, mas que não foi tão bem assim nesse grande prêmio da China. Me diz aí nos comentários o que você achou dessa corrida. Você concorda que o Kimi Antonelli foi de fato o melhor piloto no Grande Prêmio da China? Deixa aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o seu like, se inscreve também aqui no canal. Tem vídeos novos todos os dias com informação, opinião e debate, é claro, com a sua participação aí nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo, forte abraço, tchau!